Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson falando, professor de Física. Vamos nessa aula aqui apresentar o conceito de leis de Newton e interações mecânicas, né? Trabalhar com a ideia de conceito de força e como ela pode ser aplicada, dando base para que vocês, quando estiverem no segundo ou terceiro ano, tratarem com outros conceitos de força, como força elétrica e força eletromagnética. Mas para chegar lá, tem que primeiro criar a base, tá certo? Então vamos ver aqui a apresentação dessas forças, como elas se aplicam, e em sequência eu vou fazer aqui algumas questões, né, alguns exemplos resolvidos, exercícios resolvidos, que sirva de base para vocês treinarem para outras questões, tá certo? Então vamos lá para a apresentação do conteúdo. Bom, então vamos lá, dando continuidade, de antemão já peço desculpa, porque de vez em quando vocês vão ver algum galo cantando, algum cachorro latindo, ou vizinho batendo alguma coisa aqui que está reformando. Mas tentem focar no meu áudio, tá bom? Então vamos ver aqui, gente, ó, começando pela segunda lei de Newton, que nos diz que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, né? A gente já viu isso, mas força resultante é a unidade em Newton, a massa em quilo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Aqui tem dois tópicos importantes em relação à ideia de força resultante, porque ela pode ser igual a zero ou diferente de zero, certo? Se essa força for diferente de zero, significa que o total das forças que foram aplicadas sobre o corpo, que pode ser uma ou mais de uma, certo? Mas essas forças elas foram suficientes para fazer esse corpo se mover. E se há o movimento desse corpo, né, há aceleração, tá certo? Então, quando a força resultante é diferente de zero, classificamos isso como movimento acelerado. Mas em algumas situações, a força resultante ela vai ser igual a zero, certo? E aí eu tenho que ter dois conceitos e ter que saber distinguir qual dos dois. Então eu posso ter a seguinte situação. O corpo está em repouso, ou seja, literalmente parado. Ó, repouso, certo? Não, agora o movimento repouso, certo? Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. O que significa isso, professor? Movimento retilíneo uniforme. Ó, um corpo está se movimentando com velocidade constante. Sendo assim, quando a velocidade é constante, a nossa aceleração é nula. Isso é nula porque a força também é igual a zero, beleza? Logo embaixo aqui eu tenho a ideia da força-peso. A força-peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, certo? Então é importante destacar que massa é uma coisa, peso é outra, totalmente distinta, mas uma se relaciona com a outra. Quanto mais massa o corpo tem, mais peso ele deverá ter, certo? Isso depende também da aceleração gravitacional. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, eu acho que dá, mas tem a ideia da força normal. Mas o que é a normal, professor? A normal, gente, é uma força em que a superfície aplica sobre o corpo sobre a qual ela está em repouso, né? Ou em movimento. Então, assim, imaginem um livro sobre uma mesa, certo? Então, assim, essa mesa, ela segura esse livro. Então, se ela está segurando, ela está fazendo uma força normal. Seria uma força que o chão, como se, assim, eu estou aqui em pé nesse momento, né? Então o chão está exercendo uma força sobre mim e essa força se chama normal. É a superfície que faz a força sobre o corpo, certo, gente? De vez em quando muita gente se atrapalha e diz que a normal é igual ao peso. Nem sempre, certo? Depende de algumas situações. Mas se o corpo estiver literalmente parado, sem ação de nenhuma força, com exceção só da força-peso, aí sim, a normal é igual ao peso, certo? Tanto que não tem fórmula para se encontrar a normal, mas botem na cabeça, ela é a força que a superfície aplica sobre o corpo, né? Então, se o corpo estiver na horizontal, a força normal ela atua nesse sentido, fazendo 90 graus com a superfície. Se o corpo estiver oblíquo, então a força normal ela vai estar aqui, ó, fazendo 90 graus com a superfície. E se ele estiver na vertical, professor, então a normal está aqui, sempre fazendo 90 graus, beleza? Aqui eu tenho a força-tração ou tensão. Em algumas situações vai aparecer a ideia de tensão. A força-tração também não tem fórmula, mas às vezes você vai pedir para vocês calcularem. O que é a tensão? A tensão vai ser uma força que vai aparecer sempre que tiver dois blocos, e entre esses dois blocos interagindo, em interação, vai haver um fio, certo? Então, quando você puxa um dos blocos, esse fio automaticamente ele vai esticar, vai ficar tenso, tensionado. E ao esticar ele vai gerar uma força, certo? Então, assim, ele vai ter que ser esticado, tensionado para trazer o corpo subsequente, né? Que seria o corpo A nessa situação. Então, aqui a força-tração, notem que ela vai aparecer sempre em pares.
Então, se eu tiver dois blocos e um fio ligando esses dois blocos, vai aparecer um par de tensões, uma contra a outra, certo? Pela ideia de ação e reação. Lembra? Mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, certo? A força de atrito, essa aqui é fácil, o pessoal não gosta porque essa força de atrito às vezes atrapalha, certo? Mas com o tempinho vocês vão aprender. A força de atrito, a sigla, nós chamamos aqui de FAT, é uma força de oposição ao movimento. Como assim? Ó, se eu pego um corpo e empurro esse corpo para a direita, o atrito entre o corpo e o solo vai ser no sentido contrário. É uma força de oposição, então ela vai impedir com que eu consiga empurrar esse objeto, mesmo conseguindo ou não, certo? Essa força de atrito ela vai aparecer. Em algumas questões, essa força de atrito é desprezível, então é importante que vocês leiam a questão como um todo, certo, gente? Não fica só no enunciado e vai logo para o cálculo não, porque às vezes o atrito pode ser desprezado ou não. Agora, uma dica importante. Quando é que eu vou saber que vai ter atrito numa questão? Ou a questão vai pedir para você achar, ou a questão vai te dizer quem é esse cara aqui, ó. Não sei se dá para ver, esse cara aqui. Acho que ficou melhor. Isso aqui é uma letra grega que nós chamamos de Mi. E esse Mi, para essa forma, se chama coeficiente de atrito, que pode ser estático se o corpo estiver parado, ou dinâmico se o corpo estiver em movimento, tá certo? Então, assim, se a questão pedir para calcular esse Mi, ou se ele der no enunciado o valor de Mi, é porque, não é de Mi não, gente, é de Mi. O valor de Mi é porque você vai precisar calcular, tá certo? Ótimo. Bom, finalizando aqui essa parte de explicação de forças, né? A parte 1, temos um plano inclinado, que também são questões um pouco complexas, mas notem que em um plano inclinado vai aparecer sempre esse conjunto aqui de forças, ó. Então temos aqui a força normal, porque o corpo está sobre a superfície, vai aparecer sempre, né? E eu tenho a força peso. Força peso sempre vai ser atuante também, qualquer corpo de massa ele também tem peso. Só que essa força peso está sobre o plano inclinado, isso me dá a ideia de componentes vetoriais, né? Forças inclinadas dá uma ideia de composição vetorial. Eu tenho a componente vetorial horizontal e tenho a componente vetorial vertical, que é o Px e o Py. Gravem, certo? Principalmente o Px, porque o Px ele vai aparecer, gente, em todas as questões de física envolvendo força que estiver sobre o plano inclinado. Sempre vai aparecer. Né? É um tipo de força que a questão nunca vai pedir para você achar e você vai ter que saber que ela existe. Então, se você viu lá uma questão de plano inclinado, ó, Px, certo? Então, aqui eu tenho Px, eu tenho Py. O Py só vai aparecer quando tiver força de atrito. Se não tiver força de atrito, esqueça que tem o Py, a não ser que a questão peça para você demonstrar em desenho essas forças atuando, certo? Agora, galera, o que é que a gente vai fazer? A gente vai treinar, fazer algumas questões que envolvam essas forças que foram colocadas aqui no quadro, tá bom? Vamos aguardar aqui e daqui a pouco eu apareço de volta, tá bom? Voltei. Então vamos lá para o primeiro exemplo aqui, ó. Observem a figura. Eu tenho uma força de 80 newtons sendo aplicada a dois blocos A e B que estão unidos, certo? O bloco A tem massa 4 kg, o bloco B tem massa 6 kg. Aí a questão pede para calcular a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. E para isso ele pede para que a gente despreze os atritos, tá certo? Então assim, ó, essa questão aqui é apenas de aplicação da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, certo? Só que agora o que acontece é o seguinte, há uma interação de forças entre os dois blocos. Quando a força de 80 empurra o bloco A, momentaneamente o bloco A vai empurrar o bloco B. Então eu vou ter aqui, ó, a força que A exerce em B. E como há uma interação de forças, pela ideia de ação e reação, se o bloco A empurra o bloco B também empurra o bloco A na mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Então eu vou ter aqui, ó, a força que B exerce sobre A. Para montar essa questão, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó. Como eu tenho dois blocos, eu vou fazer essa equação duas vezes. Duas vezes, ficou assim agora, duas vezes. Certo? Então vamos lá. Para o bloco A. Louco, né, gente? Então vamos lá. Para o bloco A. Para o bloco A, eu vou fazer o seguinte. Quantas forças eu enxergo aqui no bloco A? Eu enxergo a força de 80 e a força que B atua sobre o bloco A. Então eu vou escrever assim, ó. No lugar dessa força resultante, observe que eu tenho
força de 80 e a força que B aplica sobre A. São forças opostas. Então, na força resultativa, eu vou escrever assim: 80 menos, já que está contra a força de 80, FB em A. Igual. Qual é a massa do bloco A? Que é a massa do objeto que eu estou estudando. 4 kg. Então, 4 vezes a minha aceleração. Agora, vamos para o bloco B. E no bloco B, a única força que nós temos é a força que A aplica em B. Então, vamos escrever aqui. No lugar dessa força resultante, vou botar força que A aplica em B. Igual a massa do bloco que eu estou estudando, que é o bloco B, 6, vezes a minha aceleração. Certo? Vamos passar aqui um traço. E aí, vou fazer aqui uma adição algébrica de equações. E como nós sabemos que essas forças aqui, elas são iguais, certo? Em sentidos opostos, quando eu somo dois números opostos, né, nós temos a propriedade do elemento neutro. Então eu posso cortar. E aí foi o que sobrou. Do lado esquerdo somente 80. E do lado direito 4A mais 6A, 10A. Então invertendo aqui os lados, 10A igual a 80. A vai ser igual a 80 dividido por 10. 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Entretanto, a questão não pede isso. A questão pede a força que A exerce em B. Então, nesse caso, vamos voltar para substituir essa aceleração em qualquer uma das duas equações, mas fica melhor na equação B, que está mais simples e prática, não é isso? Então, vamos lá. A força que A aplica em B vai ser igual a 6 vezes a aceleração que foi de 8 metros por segundo ao quadrado. Olha que fácil, galera. Então, ó, 6 vezes 8, 48. E como é força, a unidade vale Newton. Valeu? Espero que tenha entendido. Vamos para o próximo exemplo. Pois bem, então vamos lá. Segundo caso de questões de força, agora é pedindo o conceito de tração. No esquema eu tenho dois blocos, agora também A e B, de massas 8 kg e 2 kg. E um fio, eles não estão mais ligados, né? Existe um fio entre os blocos A e B. Então, ao aplicar uma força de 40 newtons, a questão quer que a gente calcule o valor da tensão no fio entre esses dois blocos, certo? Então a gente vai começar fazendo o seguinte: toda vez que a questão pedir tração, ou toda vez que tiver fio entre dois blocos, vocês vão ter que colocar sempre um par de trações nesses fios. Né? Então aqui eu vou ter aqui, ó, tração e tração, T e T. Ou seja, A puxa B, assim como B também interage com A, tá certo? E aí, com essa força de um puxar o outro, essa força seria a força tração. Bom, eu tenho dois blocos. Então, para ter dois blocos, eu vou dividir isso aqui também em etapas. Né? A ideia é que ainda apliquemos a segunda lei de Newton. E por ter dois blocos, eu vou fazer isso aqui duas vezes. Assim como o exemplo anterior. Então, no bloco A, eu enxergo duas forças. A força que puxa os dois blocos, que é uma força de 40. E a tração, que é aquela situação em que B segura o A por um instante, certo? Então, quando eu for aplicar, é como se eu tivesse cortado aqui, gente, ó, pudesse cortar aqui e analisar essa figura nos dois lados, das duas dimensões, tá certo? Então, olhando somente para o bloco a força resultante aqui vai ser 40 menos, porque eu tenho outra força em A, que é a força tração, então menos tração, igual. Qual é a massa do bloco que eu estou estudando? Não é do bloco A massa do bloco A, 8, vezes a minha aceleração. Pronto. Já terminei com o bloco A, agora eu vou estudar o bloco B. E no bloco B, eu só tenho apenas a força tração, certo? Então, no lugar dessa força resultante, vai aparecer somente a força tração ou tensão. Então, tração igual a massa do bloco que eu estou estudando, que agora é o bloco B, que vale 2 kg, vezes a minha aceleração. Terminou de montar as equações? Vocês vão observar que vai aparecer muitas vezes essa situação, que é soma as equações, certo? Uma soma algébrica. Então, cancela a tração com a tração. Ficou aqui só 40 igual 8A mais 2A, 10A. Né? Aqui a gente inverte os lados e passa o 10 dividindo. Então, a gente vai ter aqui 40 dividido por 10, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração. Certo? Mas como a questão pediu tensão, ó, volta para uma das duas equações e substitui. Ou na equação A ou na equação B. A equação B está mais fácil, então vamos lá. Tração é igual a 2 vezes o A. Então tração vai ser igual a 2 vezes
a aceleração que foi 4, certo? Então 2 vezes 4 dá 8 newtons. Espero que tenha entendido. Caso não, faça a questão novamente. Bom, gente, então finalizando rapidinho aqui o vídeo de hoje, vamos à ideia da força normal. Provavelmente eu vou fazer outro vídeo depois com o plano inclinado e aí fazendo mais questões, tá certo? Então assim, eu tenho duas situações aqui, em que em uma situação eu tenho sobre uma mesa, que está linda, minha mesa, né? Toda perfeita, toda torta, né? Mas sobre essa mesa eu tenho um bloco de 10 kg em repouso. Sobre outra mesa eu tenho o mesmo bloco de 10 kg também em repouso, só que sendo erguido, não sei se dá para ver aqui, erguido com uma força de 40. E aí ele pede, qual é a normal para as duas situações? Lembrar que a normal é a força que a superfície, que no caso é a mesa, vai fazer sobre o bloco. Então, para essa situação, que não existe nenhuma força aplicada sobre o bloco, apenas a força peso, e lembrar que o peso é massa vezes gravidade, nessa situação a normal é igual ao peso, certo? Então, normal vai ser igual à massa do bloco, que é 10 kg, vezes a gravidade, que também é 10. Então, vou ter uma normal de 100 newtons, certo? A mesa tem que fazer 100 newtons para segurar o bloco. Digamos que essa mesa é frágil e não faz 100 newtons, faz 30 newtons, então o bloco ia cair, certo? Mas assim, a gente sabe que isso não funciona, seria só uma ideia para te ter ideia do que é normal. E no segundo caso, eu vou ter o mesmo bloco, certo? Professor, a normal aqui seria 100 newtons também? Não, não é mais 100 newtons. Por que não é mais 100? Porque tem alguém tirando desses 100 40 newtons para cima, então a mesa vai sentir como se o bloco fosse mais leve. É como se você fosse pisar, botar os pés em uma balança, mas alguém que suspendendo. Então a balança não ia acusar o mesmo valor. Então vamos lá. Ó, o peso aqui é massa vezes gravidade. Massa 10, gravidade 10, peso 100 newtons. Então a minha normal vai ser os 100 newtons menos 40 que alguém está tirando, né? Então o normal aqui seria 60 newtons. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Manda aquele abraço, a saudade está apertando, mas vamos esperar mais um pouquinho. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima.